chega um momento da vida que você percebe que se você colocar limite, te transforma em vilã, talvez seja a hora de assumir esse papel. Então, se você também já foi vilã na vida de alguém, pega sua cerveja e vem com a gente. Afinal, o que é ser vilã, né? Eu tava numa sessão de terapia um tempo atrás, e aí meu psicólogo levantou uma questão pra mim, que eu tava tomando partido de um lado de uma história. E ele falou: você sabe que se você fizer isso, você vai ser vilã na história da outra pessoa. E eu peguei e falei: eu quero, eu tô disposta, sabe? E eu acho que é sobre isso. É sobre a gente entender que ser vilã não é necessariamente uma coisa ruim. É a gente impor alguns limites e às vezes respeitar os nossos sentimentos mesmo e as batalhas que a gente quer lutar, sabe? É que às vezes eu acho que às vezes você ser vilã é você pensar mais em você. Sim. E aí não adianta, a partir do momento que você se coloca em primeiro lugar para algumas coisas, você acaba sendo vilã para outras pessoas, porque aí você não vai estar mais pensando tanto nelas, né? Sim. Porque a gente coloca muito tempo em cuidar dos outros e pouco tempo em se cuidar. E aí, quando a gente entende que se a gente não se cuidar, a gente vai enlouquecer, né? A gente vai acabar, sei lá, adoecendo e a gente começa a cuidar da gente e falar assim, poxa, aqui não dá mais para eu fazer isso, aqui não dá mais para eu ajudar, aqui vai ter que caminhar com as próprias pernas, aqui não sei o quê. Você acaba sendo a Você se vilã. torna vilã. A gente até falou no último episódio sobre ser louca. Eu acho que são dois caminhos. Ou a gente enlouquece ou a gente vira vilã, É, sabe? exatamente. Então, às vezes é importante a gente virar vilã mesmo, assumir esse papel de entender que, tá bom, nessa história aqui eu tô disposta a ser a vilã, sabe? Sim, Não são todas, não precisa comprar todas as brigas, né? Mas tem algumas que são realmente muito importantes, eu acho. exatamente. Tem coisas que vão contra o nosso, sei lá, contra quem a gente é. E a gente não tem que ir contra quem a gente é, né? A gente confiar nisso e às vezes assumir esse papel aí. Independente, eu acho que independente até de para quem você vai ser vilã, né? Às vezes, para você ser vilã pra uma pessoa, você gosta muito daquela pessoa, você não quer esse papel na vida dela. Só que aí a gente tem que entender que em alguns momentos não tem jeito. Exatamente. A gente precisa começar a se priorizar, sabe? Não é questão de você ferir alguém, é questão de você parar de se anular e respeitar o que você sente. E, infelizmente é isso. Às vezes a gente precisa ser egoísta e precisa estar nesse lugar. Porque se a gente não se priorizar, ninguém vai se priorizar, né? E se a gente não for vilão na vida de alguém, a gente vai acabar sendo vilão na nossa vida. Porque a gente vai deixar de fazer as coisas, de ser do jeito que a gente quer pra poder agradar o outro. Pra poder ser o bonzinho na história do outro, que E acaba sendo vilão na e nossa. chega uma hora que não dá mais, né? É, Chega uma hora que, assim, você tem que colocar limite. sim. Você tem que se impor ali. Então, ou você é vilã na sua própria história, ou você é boazinha. E é isso. E às vezes ser boazinha demais não é o caminho, né? É a gente começar a. Sei lá, eu acho que isso de vilã vem muito uma ideia de, sei lá, de filmes, por exemplo. Filme da Disney, que tem a princesa e tem a vilã. E aí, eu acho muito legal essas adaptações que mostram o lado da vilã, sabe? Tipo, Sim. Malévola. Ah, beleza, era vilã, não sei o que lá. Mas aí você vai ver por trás, tem toda uma história, sabe? Então, quantas vezes será que a gente não foi vilão na vida de alguém e que a gente nem sabe? E às vezes, assim, a gente também já teve várias pessoas que foram vilãs na nossa vida. Exatamente. E às vezes não era nem pra machucar. Sim. E às Às vezes vezes a era gente. preciso, né? Às vezes a gente nem tinha tanta razão assim, sabe? É, a gente também tem que se colocar no nosso lugarzinho, pegar, como diz, pegar um dedinho e se tocar. Exatamente. E às vezes precisava, sabe? Né? Às vezes era necessário. Então, eu acho que é entender isso, que Sim, tá tudo bem alguns vilões na nossa vida, e tá tudo bem a gente ser vilão na vida de algumas pessoas. E aí escolher quais histórias que a gente quer ser vilã, sabe? exato. É não comprar todas as brigas.
Você não vai se tornar uma pessoa amargurada, assim, e tão egoísta a esse ponto Calma de aí, que gente. fica ruim, né? Vamos escolher as batalhas que a gente vai lutar. Não são em todos os lugares que você precisa também sair chutando a porta. Exatamente, tem que ter um equilíbrio nisso daí. Então, porque são acho que em todas as áreas da vida, a gente passa por situações assim, né? A gente passa por situações em relacionamentos, a gente passa por situações no trabalho, a gente passa por situações na família, em amizades. É, eu já perdi várias pessoas na minha vida nesse sentido, de quando você acaba se priorizando, a pessoa acaba se afastando. Porque, sei lá, não era isso que a pessoa queria, né? Eu acho que nem era tão. Mas se a gente for colocar um exemplo no trabalho, quando você é chefe, você precisa tomar aquele lugar de chefe, de gerente, sei lá, seja do que for. Você tem que se colocar como vilã às vezes. Porque você também levar tudo no passando a mão, passando pano, né? Não, passando pano, passando a mão na cabeça, enfim. Você não vai chegar a um lugar nenhum. Aí a pessoa ainda pode Sim. montar em cima de você. Então, é um belo exemplo de não é por mal, é que às vezes você tem que. Sim, exatamente. Eu acho que em tudo, sabe? Igual, sei lá, num relacionamento. Você tá num relacionamento e você escolhe não sair num relacionamento porque, sei lá, ai, a pessoa tá passando por uma situação difícil, então eu vou ficar aqui. E aí você acaba se desgastando e você acaba sofrendo porque você não quer ser vilão naquela história, sabe? Então, e aí é difícil, né? Porque você não precisa passar por aquilo. Então, exatamente. Então, às vezes vale a pena, sabe? Se você tá infeliz com alguma situação, você se impor e você assumir essa responsabilidade de vilão, Sim. sabe? É, sei lá, porque senão a gente fica se anulando em tudo, só pra ser boazinha. E é tão ruim quando a gente se anula, né? A gente acaba perdendo autoestima, perde tudo. É, Você perde então. confiança. Sim. Você, querendo ou não, quando você começa a se impor, parece que você sente um. É libertador. É libertador, exatamente. Eu sinto que eu sempre tive muita dificuldade de estar nesse papel, porque eu sempre fui a pessoa que quer agradar a todos. E a partir do momento que eu entendi que eu não precisava agradar a todos e que estava tudo bem desagradar, todas as vezes que eu escolhi alguma batalha e que eu fui firme nela ali, foi tão libertador pra mim. Igual nessa conversa que eu tive com o meu psicólogo, que eu decidi que tava tudo bem, que eu aceitava ser vilã nessa história. Foi tão libertador eu poder escolher um lado sem me sentir culpada, sabe? Sim, mas é. Porque tem isso também. Tipo, às vezes você aceita ser vilã, você aceita esse papel, você fala, não, beleza, essa briga eu vou comprar e tá tudo certo. E aí depois vem a culpa. Aí depois você fica se sentindo mal, né? Porque É. por que eu fui me meter? Por que eu fui, né? Então. Mas eu acho e aquela que eu. culpa de decepcionar a pessoa, né? Tipo, ela Sim. contava comigo, ela precisava de mim. E aí você, sei lá, não entregou o que ela queria. Eu acho que eu tô aprendendo ainda a ser vilã. Não a ser vilã, eu acho que eu tô aprendendo a me libertar de certas coisas, de que eu precisava. Na minha cabeça eu precisava fazer e hoje em dia eu tô conseguindo falar mais não. Sim. Falar não, muitas vezes, vai te colocar num lugar de vilã. Né? Então. Que aí você sai como, né, a pessoa que não quer se estar ali, importa. que não se importa, que sabe que não é amiga, mas é só porque eu acho que a gente precisa aprender a dizer não. Sim. Aprender a frustrar a expectativa das pessoas. É exatamente Sabe? isso, frustrar a outra pessoa. Porque às A vezes gente não você tem sabe. expectativa sobre mim, mas não é o que eu quero, não é o que eu posso te entregar. Sabe? Foi uma coisa que você criou. E você é E totalmente aí? responsável pela expectativa que você cria, né? Assim, a gente tem que lidar com as expectativas que a gente cria. Por que a outra pessoa também não pode? Exatamente. Eu achei isso incrível. Você é responsável pelas expectativas que você cria. É isso. É isso. Às vezes a gente não vai conseguir. A gente não consegue dar a mão pra todo mundo. Então, se você criou uma expectativa em cima de mim, é sua. É seu problema, não é meu. Sim. Às vezes eu vou te entregar o que você espera, mas às vezes não. E tá tudo bem. E aí, se você não conhece a pessoa e você cria essa expectativa, é pior ainda. Sim. Porque a chance de você se decepcionar É muito maior. é muito maior. Só que aí eu acho que entra essa questão de, tipo assim, a pessoa vai se decepcionar. E se a gente não estiver bem resolvida com a situação, a gente vai se culpar pela pessoa se decepcionar. Sendo que a gente não tem nada a ver com isso. Sabe? Nessas horas eu tento não pensar.
Eu não quero pensar sobre isso. Sim. Eu prefiro deixar pra lá. Tipo assim, ai, decepcionei, não sei o quê. Não quero pensar sobre isso. Deixa, problema da Deixa pessoa. pra lá, que se você tem um problema, o problema é todo seu. Então, e aí, se você acha que você não é vilã na vida dessa pessoa? Com toda certeza. Mas é saber Mas é lidar. libertador. É libertador. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que pessoas que são assim são muito mais felizes. A mente pensa muito menos e fica muito menos preocupada com tudo, sabe? Porque a gente fica preocupado o tempo inteiro que a gente tem que entregar tudo e tem que não sei o quê. E não, às vezes não. Às vezes. Às vezes é só E deixar às pra lá. vezes ir contra o que as pessoas acham que é o certo a se fazer, sabe? Tipo, sei lá, tem duas histórias. E aí tá todo mundo tomando um lado dessa história e você resolve tomar o outro. E você lutar por aquilo ali, ó, é uma barra que você tem que segurar. Aí você Mas tem é que ser tão- muito. Mas é tão libertador você ir a favor do que você tá sentindo e dos seus princípios, sabe? Com certeza. Tipo, é difícil pra caramba, mas você falar, é isso, eu vou nisso até o fim, porque é o que eu acredito, porque é o que eu quero, doa quem doer. Mas eu acho que isso traz um. Você ir conforme os seus princípios traz um. Não é alívio, mas uma força, né? Sim. Quando eu tô indo nos meus princípios e indo contra uma situação que eu não concordo, mas eu tô alinhada com o que eu penso, eu não me sinto mal. Tem algumas situações que às vezes eu fico pensando assim, será que isso é certo? Mas eu sinto tanta certeza dentro de mim que eu falo, não tem como ser errado. Não tem como eu estar do lado errado, sendo que o que eu sinto é tão real, sabe? Com certeza. É tão autêntico isso daqui que eu tô sentindo que é impossível eu estar do lado errado, sabe? E aí é bom, porque aí você sente uma força, se sente bem, porque você tá alinhado no que é certo pra você. Exatamente. Pode não ser pra outra pessoa, porque cada um tem sua cabeça, mas pra maioria das pessoas, sim. E aí você ir a favor disso, eu acho que não existe nem a possibilidade de você se sentir mal por isso. Sim. É libertador. É libertador. É libertador e é um pouco do que a gente precisa. É aprender a viver sem essa culpa. Exatamente. É como você falou, a expectativa do outro é só sobre o outro. Sei lá, as decisões que a gente toma, a gente tem que estar muito claro do que a gente quer pra poder seguir nisso sem ficar se culpando o tempo todo. É que é aquele negócio também, né? A gente só entrega pra outra pessoa o que a gente é. Então, e aí volta naquele negócio de estar alinhado, né? A gente entrega para as pessoas o que a gente é, assim como o outro entrega pra gente o que eles são. Sim. Então, assim, às vezes a pessoa vai tomar uma decisão que você não concorda, mas é mais sobre ela do que sobre você. E você fazer as coisas certas é mais sobre você do que sobre o outro. Sim. Eu acho que esse é o segredo pra gente poder viver sem essa culpa. Com certeza. Sabe? É ter a consciência de que, beleza, isso é sobre mim e eu quero seguir dessa forma, sabe? Sei lá, igual você pode estar passando por uma situação e eu vou te ajudar. E aí 1000 pessoas acham que você tá errado, mas eu sinto que eu preciso te ajudar. E aí eu te ajudar é sobre mim. Exatamente, é sobre você. E às vezes o outro vai achar ruim. Exatamente. E aí, a partir do momento que a gente entende que esse é o segredo pra gente viver sem culpa, a culpa pode até aparecer em algum momento. Uhum. Só que a paz vem junto. E aí nada melhor do que você estar em paz. Nada melhor. Nada vale a nossa paz. Exatamente, nada vale a nossa paz. Eu acho que é questões da gente inegociável a paz. Sim. A paz de tá indo conforme O que a gente acredita. o que a gente acredita. Mesmo que pra isso a gente precise ser vilã na vida das pessoas. Mas é paciência, né? Aí é sobre o outro, né? Cada um com seus problemas. E aí, essa questão de paz, assim, eu sinto que é uma virada emocional, assim, na nossa Com vida. toda certeza. Né? Eu traz uma leveza. É porque eu acho que depois que você aprende a
a se libertar dessas coisas, a se libertar dessa culpa, é tudo mais fácil. Sim, em questão de menos ansiedade, porque você fica pensando menos sobre isso, menos sobre, porque eu deveria ter feito diferente. A tomada de decisão é mais fácil. Sim. Você toma decisões mais alinhadas com você e isso fica tudo mais fácil. A partir dali, tudo começa a fluir. É porque uma vez que você fala não, né? Fala não, os outros não vão ficando mais fáceis de dizer. O primeiro é sempre mais difícil, né? A primeira tomada de decisão é sempre mais difícil. Nossa, eu espero que nessa nova fase das nossas vidas, assim, ó, a gente consiga falar muito mais não e que seja muito mais fácil e mais leve. Amém. Sabe? Eu tenho uma dificuldade de dizer não, viu? Então. É porque a gente tem que entender que também, assim, a partir do momento que a gente começa a se impor mais, começa a ser protagonista da nossa vida e só da nossa vida, as pessoas vão se afastar. Com certeza. Sabe? Então vão ser menos pessoas, mas, consequentemente, vão ser menos problemas também. Que não é todo mundo que vai te apoiar, né? É. Porque eu acho que assim, a gente começa a ver quem tá perto da gente porque realmente gosta da gente. E não importa a decisão que a gente tome, elas estão do nosso lado. E tem aquelas pessoas que não vão aguentar te ver crescendo como pessoa. Não é crescendo na vida, mas crescendo como pessoa, sabe? E até parando de ser útil para elas. Exato, porque aí você não é toda hora que você vai estar disponível. Vai estar ali. disponível. E isso Que gera vai uma apoiar. frustração. E essa frustração afasta. Exatamente. Mas ao mesmo tempo é um filtro. Exato. É um filtro pra gente entender quem que vale a pena ter na nossa vida e quem que não vale. Quem tá torcendo pra gente e quem não tá. Quais batalhas a gente deve comprar ou não. Exatamente. Sabe? Em todos os sentidos. A gente... E aí fica até mais fácil ser vilão, porque a partir do momento que a pessoa se afasta pelo seu crescimento pessoal... Acabou. Aí você fala assim, então tá bom, então eu posso ser vilã, né? Não preciso ficar sendo a princesa. Então. E aí eu acho que a gente tem que entender também que às vezes a pessoa tá sendo vilã na nossa vida. Então por que a gente não pode ser na dela? Exatamente. Sabe? Às vezes a pessoa já foi vilã com você várias vezes e só você não percebeu. Porque você tava tão dentro que você não conseguia ver. Que você não conseguia ver. E aí, poxa, então o que tem você ser vilão uma vez na vida dessa pessoa? Porque às vezes a gente fica... Teve aquele episódio que a gente tava falando, né? De... Às vezes eu nem gosto da pessoa e eu quero que ela goste de mim. Às vezes a pessoa faz um monte de coisa ruim pra você e você tá ali insistindo porque eu preciso ser legal, porque eu preciso tá ali, eu preciso não sei o quê. E às vezes você nem gosta mais dessa pessoa. Então, às vezes nem faz sentido mais. Então, tá tudo bem, sabe? Ser vilão da vida das pessoas que a gente gosta é difícil. Mas é que a gente não gosta, não precisa ser assim. Aí, né? Chuta o balde. Então. E não busca. Deixa lá. Deixa lá. Até porque traz muito mais verdade pra nossa vida, né? E aí que você começa a se alinhar com o que você é, eu acho, sabe? Quando vem a verdade, quando vem a liberdade, quando vem essa virada de chave, você começa a se alinhar com o que você é. Porque aí você não fica mais com medo de desagradar. Você sai do seu personagem, né? Porque às vezes a gente entra num personagem pra certas pessoas. Sim. Você não é igual pra todo mundo. Não. E cada um tem uma visão de você diferente. Exatamente. Pra você, eu posso ser uma pessoa forte. Pra outra, eu posso ser uma pessoa fraca. Pra outra, eu sou uma pessoa emocional. Pra outra, eu sou uma pessoa da razão. E então a gente tem que mesmo, sabe, se libertar se libertar um pouco disso tudo e falar, poxa, se cada um me vê de um jeito, eu vou ser do jeito que eu sou. Exatamente. E doa quem doer. Às vezes é necessário. Afinal, ser vilã pra alguns é ser fiel a gente, como a gente já falou, né? E é isso. Então, é importante. Eu acho que a gente precisa começar realmente a escolher as nossas batalhas, como você sempre diz, e entender que esse papel é tão importante quanto qualquer outro, sabe? E às vezes até
numa questão de a pessoa precisa aprender. Não adianta a gente só passar a mão na cabeça de todo mundo. Sendo que algumas pessoas precisam aprender algumas coisas. E não é todo mundo que passa a mão na nossa cabeça. Então, às vezes, a gente vai precisar se retirar, às vezes a gente vai precisar discordar, às vezes a gente vai precisar deixar a pessoa caminhar com as próprias pernas, pra a pessoa mesmo evoluir. Às vezes a gente vai precisar deixar as pessoas irem. Sim. Isso dói muito, mas às vezes é necessário a gente deixar algumas pessoas irem. Por mais que a gente goste, é deixar. Com certeza. É isso. Profundo. Foi profundo. Então é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Espero que vocês possam refletir sobre isso também. E se colocar nesse papel, às vezes, que é importante. A gente não precisa ser legal o tempo inteiro, né? Espero que vocês se sintam acolhidos. Sim. Nas nossas conversas, que façam sentido pra vocês de alguma forma, né? Exatamente. Eu acho que o assunto de hoje, por exemplo, é um assunto muito sensível, que algumas pessoas têm até dificuldade de falar sobre isso, sabe? Porque é difícil você se colocar nesse papel. Que colocaram o vilão como uma coisa ruim, né? Mas não é sempre que é uma bem coisa assim, ruim, né? É o que a gente tá falando. Às vezes ser vilã é se priorizar. Então, vamos se priorizar um pouquinho mais. Se todo mundo aqui se priorizar, vai ficar lindo. Será vai maravilhoso. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem bastante esse episódio. Comentem aqui o que vocês acharam. Comenta muito. Sigam a gente no Spotify. Sigam a gente no Instagram e no TikTok. Avaliem a gente no Spotify. Postem o que vocês estão fazendo enquanto vocês ouvem o episódio. A gente quer conhecer vocês, quer saber quem vocês são, quem tá acompanhando a gente. A gente acha incrível quando param a gente pra falar que estão ouvindo. Eu, pelo menos, acho nossa, eu amo. Eu fico com vergonha, mas eu amo. Eu falo, ai, que bom que você tá gostando. Fico toda empolgada. Então, a gente adora. Então, contamos com vocês. Pra poder gravar mais episódios, gravar conteúdos, tá entregando pra vocês sempre. Sim. Um episódio novo. Engajem nos nossos memes. Por favor. Nossos memes são engraçadinhos. A gente quebra tanta cabeça pra fazer. Pra fazer, exatamente. A Tainá faz umas artes maravilhosas pra gente. Vamos lá curtir. E os vídeos da Tainá também são maravilhosos. Olha, aí, ó, de saco. Gente, é isso. Um beijo e até semana que vem.